Fala, galera. Passando aqui outra vez para mostrar como foi o mercado no dia de hoje e qual foi a minha visão para o índice e para o dólar. Hoje é dia 28 de janeiro e vamos analisar aí o mercado de índice e de dólar. Começando aqui pelo índice, no gráfico de 60 minutos, a gente pode ver que no dia 27 o preço ele partiu desse fundo aqui e só fez uma alta, tá? Só fez uma alta bem, bem significante e não fez uma correção saudável, né? Ele não subiu de forma estruturada. O que seria subir de forma estruturada? É fazer onda impulsiva, uma impulsão, correção e assim vai. O preço ele só subiu. E quando o preço faz isso, ele só sobe, ele não faz uma correção saudável, no outro dia a ideia, não é que vai acontecer sempre, mas a ideia é o preço ele fazer uma correção. Então, no dia de hoje, dia 28, o preço aí trabalhou em forma de correção desta impulsão aqui, tá? A gente pode interpretar assim, de uma impulsão. Quando o preço ele sobe assim de forma forte, desta forma impulsiva, se a gente for olhar para as médias, existe aqui uma divergência entre as médias, 9 e 20 períodos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o preço vai fazer uma correção nas médias, o preço não tem força suficiente para romper o topo. Não tem força suficiente para romper o topo. Ou seja, se o preço bater aqui, muito provavelmente ele falharia esse topo e iria para baixo, tá? Tanto que a gente pode ver, analisar aqui, que ele bateu com uma barra vermelha grande, tá? De baixa, depois devolve para cima, toca no VWAP, olha esse 2G que termina. E acaba lateralizando um pouco aqui para cair mais um pouquinho. Olhando por 15 minutos, a gente pode ver isso. A gente pode imaginar aqui uma impulsão, uma correção e pullback de pré-rompimento deste fundo e um pullback aqui de pós-rompimento, jogando o preço totalmente para baixo. Pensando em venda nos 2 minutos e pensando também em estruturas, né, como o preço pode trabalhar em estruturas, num gráfico menor, ele abre em um gap de baixa, né, ele volta para cima e joga o preço novamente para romper esse fundo, e volta novamente para cima fazendo uma onda impulsiva, uma correção, tenta jogar o preço para cima, mas tem esse gatilho aqui de venda, né? Você que realizou essa venda aqui, muito possivelmente você foi estopado, tá? E o preço ele volta novamente para este topo, mas nesse topo não deixa gatilho nenhum de entrada, tá? Vocês percebem essas barras aqui? Essas barras não é gatilho de nada, nos diz nada. É esperar a estrutura acontecer. Tá? O que aconteceu? Uma onda impulsiva rompendo esse fundo anterior, volta para fazer pullback. Aqui entra um gatilho de venda no índice futuro. Para quem é mais, para quem é mais ousado, venderia aqui, stop aqui em cima. Pegaria parcial, processo de correção profundo e você surfaria esse movimento de baixa. Então, houve uma falha de estrutura aqui nesse topo, você vendeu aqui, mas foi estopado, esperou novamente uma impulsão, houve uma correção, você pegou, seja neste gatilho, seja nesta barra de forma agressiva, e pagou o stop que você levou no trade anterior e lucrou também em cima do trade. Beleza? Vamos olhar para o dólar agora? O dólar no dia 27, ele já veio de uma estrutura de baixa. Tá? Fez impulsão, correção, trabalhou aqui um pouquinho nesse fundo e veio aí para cair no dia de hoje. Tá? Se a gente for olhar para as médias, nós não temos muita coisa aqui nesta região aqui. Se a gente for para o gráfico de 15 minutos, nós temos aqui já uma média móvel de 50 períodos e esses topinhos anterior aqui. Vamos trabalhar a estrutura no gráfico menor? Trabalhando a estrutura no gráfico menor, nós percebemos que o preço ele abriu um gap de alta, né? E a primeira barra foi uma barra vendedora, uma barra forte vendedora. O que acontece?
o preço é jogado novamente para cima de forma impulsiva, volta e tenta jogar o preço novamente para o topo, coisa que ele poderia deixar um gatilho aqui, mas não deixou. Chamou os comprados aqui nesta barra. Tá? O que acontece quando ele chega nesse topo? Ele deixa esta barra vendedora um gatilho de venda interessante. Você que vendeu aqui, pegou sua parcial, você ficou sem risco. Se você segurou todo esse caos aqui, deu para surfar e pegar grandes movimentos. Grandes movimentos. Olhando de estrutura, onda impulsiva, correção, preço, não tem força para chegar lá em cima, volta, chega no topo, deixa gatilho de entrada e trabalha. Um movimento de venda, um movimento de baixa. Então, é muito interessante a gente olhar as estruturas no micro, mas visando o macro. O macro vai nos dizer onde nós estamos, a localização que a gente está. Sabendo onde a gente está, a gente vai olhar para o micro e executar as nossas ordens de acordo com o macro. Se você olhar somente para o gráfico de 2 minutos, você vai estar cego. Você vai comprar e vender na mesma região, vai fazer 15, 20 trades somente em um ativo. Então, tem que olhar a floresta de cima. Tem que olhar a floresta de cima. E nada mais. Olhou a floresta de cima, você sabe onde você está? Você vai para o micro e executa a sua ordem lá no micro, beleza? Essa foi a minha leitura do índice do dólar de hoje, visando a estrutura no micro, mas olhando o macro, beleza? Valeu!